Aleluia. Paz do Senhor a todos. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você aí nessa noite. Que seja uma noite que possa acontecer algo poderoso na sua vida, aí na minha vida. É o que nós cremos, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo escreveu João, capítulo 9. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 9. Glória a Deus. João capítulo 9, a gente vai ler alguns textos aí. A gente está ouvindo barulho de Bíblias aí, então, se você achou, diga amém aí, amém? Amém. Aleluia, show aí, amém. Glória a Deus. Capítulo 9, verso 1 diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Isso é para começar o capítulo 9. Tem uma informação assim bem importante, que o nosso Senhor caminhando, ele olhou e viu um cego de nascença. Isso ministra muito ao meu coração, e eu espero que ministre ao teu coração da parte do Senhor, essa informação sobre o nosso Senhor, sobre aquele que nós adoramos, aquele que nós confessamos, aquele que nós entregamos a nossa vida um dia, desse olhar dele para cada um de nós um dia, de que ele nos enxergou primeiro, de que ele colocou os olhos dele sobre você, sobre mim, e ele não passou, ou seja, nós não passamos desapercebidos pelo Senhor. Então, nesse culto, nesse domingo, não é mais um domingo, não é só um domingo qualquer, É o domingo onde o Senhor, mais uma vez, está passando aqui em nosso meio, e olhando para mim, olhando para você, enxergando aquilo que nós estamos passando. Nada que você viva, que eu vivo, passa desapercebido pelo Senhor, Eu gosto muito do texto lá de Êxodo, capítulo 3, quando o povo de Israel está lá debaixo de servidão, de escravidão, o povo de Israel lá no Egito ficou escravo por 200 anos, escravidão mesmo, 200 anos, 230 anos de escravidão, sofrendo, trabalhava 16, 18 horas por dia, não tinha uma vida fácil, era um trabalho pesado, era uma escravidão mesmo terrível, Então, vira e mexe, aparecia algum faraó inventando alguma moda diferente, para oprimir mais, para trazer mais peso. Mas a Bíblia me ensina e me mostra que Deus nunca deixou de olhar para o seu povo. E chegou um dia que Deus disse: eu vi a aflição do meu povo, por isso eu desci. Não é diferente, irmão, para nós, para mim e para você. Jesus, ele viu, e chegou a hora, irmão, dele descer, encarnar o Deus que estava lá no seio do Pai, que participou de tudo sempre, sempre existiu, não foi criado, é Deus. Ele decidiu, eu vou descer, e a Bíblia fala que Deus veio, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isso é poderoso. E aí aqui ele está andando com seus discípulos, passando pelas ruas ali de Jerusalém, e o olhar dele foi para cima de um cego de nascença. Imagina, nasceu, nunca enxergou, nunca viu nada, os evangelhos vão contar de outras curas que Jesus operou sobre a vida de cegos, que por acidente, ou por uma enfermidade, ou por alguma coisa, deixaram de ver, mas esse aqui nasceu já sem enxergar, nunca viu nada, não conhecia nada,
não sabia de cor nenhuma, não tinha discernimento de nada, era um cego de nascença. Mas aí, irmão, Jesus, eu me maravilho, eu fico maravilhado com o olhar e ver um verso tão pequeno e simples. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, ele olhou, ele viu, ele reparou, mas não é só que ele passou e viu, e reparou, e continuou a sua caminhada, não, ele olhou, viu, e a Bíblia diz que aquilo ali, que aquela pessoa, que aquela situação moveu o coração de Jesus. Aqui, o cego não viu Jesus, o cego não clamou, o cego não suplicou, não pulou, não tinha capa, aqui ele só estava ali, e Jesus é que passa, olha, e aquilo, o coração dele, porque o coração dele é assim, né, que se enche de compaixão, que decide descer, que sente as dores, que, sabe, ter compaixão é isso, é compartilhar aquilo que o coração tá sentindo, e aí que ele olha, e viu, e reparou, e aquilo, sabe, chamou a atenção do coração de Jesus, aquela situação, irmão, quantas situações nós estamos enfrentando, mas eu quero dizer para você que nenhuma delas está desapercebida pelo teu Senhor. Eu posso não ver a tua dor, e eu sou limitado pra caramba, né? E os homens são limitados a olhar para você e olhar para mim e enxergarem alguma coisa. Se Deus não, pela misericórdia, não desse dons para a igreja, né, a gente não ia ver quase nada, mas ainda, de vez em quando ainda tem alguma coisa ou outra, mas eu sou limitado, irmão, nós somos limitados, os teus pastores são limitados, a tua esposa é limitada, o teu esposo é limitado no enxergar dentro de você, no teu coração, na tua alma, na tua situação, mas Jesus não é. Ele olha e ele faz um raio-x, ele lê, interpreta, vê, tudo que está aí nesse momento, agora, sentado aí, ouvindo aqui, alguém falar da palavra do Senhor para você, nada está desapercebido, ele sabe das tuas dores, das suas aflições, das suas angústias, ele sabe, porque é aquele que passa, mas não passa, ele caminha, ele está andando, mas ele não passa por nós, sem parar, sem olhar para a gente de verdade, sabe, e se mover a favor daquilo que nós estamos precisando. Irmão, eu sei que você entrou aqui nessa noite, talvez está passando por muita coisa, eu não sei quais são as coisas, mas eu sei que Jesus, né, eu vim aqui nessa noite porque eu creio que Ele está aqui, amém, que Ele tem operado aqui, que Ele tem se manifestado aqui, Ele tem falado aqui, Ele tem tocado aqui, né, e mais uma vez Ele está aqui presente nessa noite, Ele é vivo, Ele é real, né, Jesus não é um conto, não é uma historinha, não, Ele vive eternamente, amém, Ele é uma realidade, Ele não é só uma promessa, nós sabemos quem Ele é, nós temos experiência com Ele, nós oramos a Ele, Ele fala com a gente, você ouviu aqui, né, o Gilmar ali, o Júnior Trovão ali, com a voz de trovão, aleluia, aleluia, poderosa a voz aqui, né, você ouviu ele falar que Deus falou com ele, faz sempre o mesmo caminho, e de repente, né, ouviu uma voz, né, quem que falou com ele? Foi o Senhor que falou com ele, o Senhor é vivo, é real, irmão, Ele fala, Ele fala, Ele ouve, Ele vê, Ele sente, e Ele é o único que tem todo o poder para mudar a nossa história, é Ele, nós somos limitados, talvez eu passo por você, não consigo enxergar tudo, né? E às vezes sou um ser humano, amém? Sabia disso ou não? Sou um ser humano, limitadão, né? E tem muita coisa que dói no coração da gente, muitas vezes, porque a gente é limitado, então a gente não consegue corresponder, né, à expectativa, tal, então, mas faz parte, mas o teu Senhor não, irmão, Ele conhece você, não desista dEle, não se afaste dEle, sabe, fique crendo que Ele vai intervir do jeito dEle, e o jeito dEle é perfeito, mas eu quero que você entenda aqui, para começar esse texto, é isso, que Ele está olhando para você, que Ele enxerga você, e Ele enxerga além daquilo que nós, os homens, conseguem enxergar. A gente às vezes pode falar aqui por uma questão de
né, de hábito, olha, quem está feliz aqui? Aí você fala, amém. Aí talvez eu insista, quem está feliz aqui? Fala que está feliz, né? Aí você acaba falando, estou feliz. Mas ele sabe se está feliz ou se não está, se está triste. Pode ficar triste também, amém? Porque Jesus, ele é poderoso para curar a tua tristeza também, amém? Para te encher, te renovar. Então, ele sabe do teu cansaço, se estiver cansado. Ele sabe do teu esgotamento, se estiver esgotado. Ele sabe de tudo isso, irmão. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já falei isso, vou falar de novo. O contexto lá é Jesus falando para os seus discípulos. Nós podemos usar para evangelizar alguém na rua, na família, que não tem Jesus. Podemos usar? Podemos e devemos, né? Qualquer texto que você entender que o Senhor te dá para usar, para evangelizar, você pode fazer, porque vem do Senhor. Mas o contexto lá que ele fala é para os discípulos. Ele sabe que um dia os discípulos iam cansar, iam ficar sobrecarregados. Ele diz, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? E tereis descanso para vossas almas. Então, ele sabe, irmão, que a gente, irmão, pode ser que um dia você esteja esgotado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e ninguém percebeu, e alguém te cobre, alguém te traz mais peso, ao invés de te ajudar a aliviar a carga, te traga mais peso. Por quê? Porque os homens não conseguem enxergar aquilo que só o Senhor consegue enxergar. Mas a minha grande palavra para você aqui nessa noite é, Ele viu você, Ele está vendo você mais uma vez aqui nessa noite. Sabe que tem dor, Ele sabe que alguém te magoou, Ele sabe que você está limitado porque alguém te magoou, você não está conseguindo vencer isso. Então agora presta atenção, que agora a partir desse ponto da pregação é revelação, porque eu não ia falar nada disso. Então assim, recebe isso como da parte do Senhor. Ele sabe que tem uma mágoa, ele sabe que a mágoa está te bloqueando, te paralisando, te entristecendo. Ele sabe que você tentou fazer uma coisa muito certa, muito boa, da maneira correta, talvez não deu certo ainda aos teus olhos, mas o Senhor viu e vê você aqui nessa noite, desse jeito. Mas Ele é poderoso para não deixar você ir embora desse jeito, se você quiser e se eu quiser. O que importa, irmão, é que Ele está vendo você. Talvez foi um pecado, talvez foi uma queda no pecado, e isso arrebenta com o ser humano, isso, sabe, oprime, isso traz vergonha, traz um monte de coisa. Mas o que eu sei aqui nessa noite é que Ele está vendo você. E quando Ele vê você, quando Ele me vê, Ele não passa, irmão, é como lá na parábola do bom samaritano. Quem é o bom samaritano na parábola? É o próprio Jesus. E o sacerdote, viu lá o homem caído, machucado, arrebentado, assaltado, humilhado, e o sacerdote, que deveria ter uma posição, né, de cuidar, de colocar ali, de tratar, passou de largo, afastou e passou. Depois veio o levita, né, que cuidava das coisas do templo lá, e era envolvido com a obra, que deveria dar um testemunho e parar, também não parou. Mas aí veio o samaritano, né, que era um cara rejeitado, um improvável, né? E esses são os exemplos que o nosso Senhor dá, né? Sempre os improváveis. E aí o samaritano para, e cuida, e põe ferida, cura a ferida, põe óleo, põe vinho ali, para curar a ferida. Não, o samaritano não foi quem pôs ferida foi o sacerdote, mais ferida ainda, na alma agora. Mas o samaritano faz tudo isso. Ele é o bom samaritano, ele para, irmão, ele, sabe, põe azeite, põe vinho para trazer cura, ele carrega, ele põe num lugar de abrigo, ele, sabe, investe na nossa vida. Então ele não passa desapercebido, você não passa desapercebido por ele, você não passa, sabe, como um qualquer, sabe, esquecido. Não, irmão, Jesus, ele para, olha para você, e ele sabe exatamente o que está aí dentro. Se tem mágoa, raiva, se tem pecado, se tem o que for, Ele sabe o que tem aí. E o melhor de tudo, Ele para mudar a nossa história. Ele para mudar a tua história, para mudar a minha história. Porque às vezes a gente pode parar, tentar ajudar, estender a mão, fazer algo paliativo, quebrar um galho, mas Jesus não faz nada paliativo, não quebra galho, Ele faz uma obra completa, perfeita. Amém?
Aí, ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E aí vem a parte dos homens, né? Verso 2: E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Tem que ter um pecado para o homem. Este homem ou os seus pais para nascer cego? Porque na época havia uma doutrina, né, que sabe-se lá onde nasceu, aonde surgiu, que todos aqueles que estavam sofrendo enfermidade, ou alguma desgraça, ou alguma situação contrária, estavam assim porque pecaram. Presta atenção numa coisa: algumas coisas que nós vivemos são resultado e são consequências dos pecados que nós talvez em algum momento praticamos, fizemos, cometemos, né? E isso pode acontecer. Davi passou por isso quando passou a reinar em Israel. Olha, tinha lá uma quebra de aliança de Saul, né? 200 anos antes de Davi reinar, Josué estava lá levando o povo em Canaã, tomando as terras, e chegou um povo lá, disfarçado, vestido lá de coitadinho, e falou: ó, nós queremos ter uma aliança aí e Josué não consultou ao Senhor naquele momento, e ele fez uma aliança com aquele povo que veio escondido lá, misturado no meio do povo de Israel, e ele fez uma aliança diante do Senhor. Passou 200 anos, Davi vai reinar, e quando Davi vai reinar, não chove, 3 anos sem chover, irmão, é difícil reinar sem chuva. E aí ele vai consultar o Senhor, ele fala: olha, tem uma quebra de aliança aí, Saul quebrou a aliança com os gibeonitas. E aí Davi teve que chamar os gibeonitas, fazer um concerto com eles ali, deu o que eles pediram, né? E aí Deus se aplacou com a terra, porque tinha um pecado. E a gente sabe que Acã pecou, e todo Israel sofreu. A gente sabe de muitas histórias, né? Jonas era um profeta de Deus, Deus chamou ele, e aí ele, ao invés de obedecer, né, e colocar, sabe, os seus pés e a sua vida para servir ao Senhor, ele toma uma direção contrária, e vai para outro lado do mundo, para fugir do Senhor. O texto é bem claro, para fugir, a intenção era fugir do Senhor. Não dá para fugir do Senhor, não dá, irmão. Ele te escolheu. Então vai aqui um conselho pastoral: para de fugir, porque ele está pegando você. Se tem de repente uma tempestade, se tem de repente um solavanco no barco, dá uma olhadinha se não está tentando fugir do Senhor. Olha para alguém do seu lado e vê a cara dele, se ele está com cara de fujão. Fala para ele: para de fugir, fujão. Fala para ele: não dá para fugir do Senhor. Então, nós sabemos que existem momentos da nossa história, e a Bíblia nos ensina isso, né, que algumas situações eu preciso parar urgentemente, me consertar diante do Senhor, me arrepender, abandonar aquilo e voltar a caminhar em paz, porque o Senhor vai, né, trabalhando e vai permitindo coisas, e eu tenho que parar, tenho que ficar esperto, tenho que abrir meu olho, tenho que ter discernimento. Então tem situações que pode acontecer isso, mas não é uma doutrina 100% que eu posso dizer para você assim, ou que a gente pode falar na Bíblia que é assim: olha, está passando por algum sofrimento, é pecado. Não é assim. Eu preciso tomar cuidado, eu preciso ter discernimento nisso. Eu não posso, ver você talvez aqui no culto chorando, ou como pastor, talvez compartilhar a vida com você e você tentar pedir minha ajuda e falar da sua dor, e eu estou ali te ouvindo e já estou ali julgando: é um miserável sem vergonha, está em pecado, isso é pecado. Não tem gente assim? Não tem gente que fala assim: meu santo não bate com dela. Que teu santo é Jesus, irmão. Teu santo bate com todos, ele é mais forte que todos, ele pode dar jeito em todo mundo, o que anda com você é poderoso. Então, esse julgamento de ver alguém passando por luta, irmão, passando por uma situação, e já determinar no nosso coração: é pecado. Pode não ser, porque eu não posso transformar numa doutrina isso. Os amigos de Jó fizeram isso. Os amigos de Jó não eram. Quem usou os 3 foi Satanás, tá? Se quiser um dia que a gente senta e estuda todo o livro de Jó, você vai descobrir que os amigos de Jó, os 3, foram usados em algum momento pelo diabo para tentar oprimir Jó, e eram amigos, mas não sabiam o que estava falando, não tinham uma experiência com Deus de verdade. Então, cuidado com julgar alguém passando por luta, pode não ser pecado. Não transforme em doutrina isso, porque a Bíblia não faz isso.
E o próprio Jesus aqui no texto, ele vai deixar bem claro, né? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Irmão, tem coisas que você vive, que eu vivo. Não é que Deus permitiu uma coisa ruim, para depois ele vir, sabe, e transformar aquilo numa coisa boa, para glorificar o nome. Ele não precisa disso, irmão. Tem coisas na vida que acontecem, aconteceram, estão aí, você está enfrentando elas, passando por elas, né? Não tem essa de, ai, que vida injusta, como eu sofro, né? Irmão, todos nós aqui temos uma história. Então não adianta você achar ruim comigo, porque talvez eu não estou conseguindo resolver a tua história, né? Você encosta em mim e fala: a minha história é essa, é trágica, é assim, eu tenho a minha. Então cada um aqui tem uma história diante de Deus, cada um aqui tem uma luta, tem uma prova, tem um confronto, tem, sabe, um desafio. Ou que quem não tem aqui hoje? Eu tenho, aleluia. Você não tem nada aí? Nada? Tem gente levantando a mão: não tenho nada, estou na bênção, estou 100%, aleluia. Vamos fazer um corredor de fogo aqui depois, você vai orar por nós aqui, ó. Você que não tem nada, está muito na bênção, você vai orar por mim aqui nessa noite hoje. Amém? Todos nós temos uma história, irmão, e todos nós estamos passando por uma tribulação, talvez, ou uma situação, ou uma guerra, né? A Lúcia começou aqui lendo o texto de Efésios, de roupa, de armadura, né? Irmão, nós estamos numa batalha, então todos nós temos aqui a nossa situação, todos nós temos uma história, amém? Irmão, todos nós temos uma história, então não se faça de vítima, que a tua história é mais triste que a minha. Não tem competição, também? Ninguém quer competir aqui, quem sofre mais, amém? Pelo amor de Deus, vamos ficar aqui compartilhando só derrota, não tem isso. Nós temos Jesus, aleluia, amém? E aí ele diz assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas o que ele está passando hoje, por uma situação ou outra da vida, o que ele está passando hoje? Ele está passando, aí sim, para que nele sejam reveladas, se manifestem as obras de Deus. Irmão, o que eu estou passando hoje, o que você está passando hoje, nós vamos apresentar o Senhor aqui, porque só Ele, irmão, tem poder de transformar elas, de fazer algo poderoso sobre elas, de derramar o poder dEle e transformar, irmão. Isso eu creio, seja qual for o motivo da situação, né? Entendendo que não é pecado, que não tem culpados, não precisa ter culpado sempre. Talvez não tenha culpado, mas aconteceu, estamos passando por isso. Todo mundo passa, talvez eu estou no meio de um grupo que está passando por uma situação numa área, talvez eu estou enfrentando a minha luta sozinho, entendeu? Mas irmão, presta atenção, o que você está passando hoje, o que eu passo hoje, apresentando ao Senhor, irmão, está passando, está enfrentando alguma coisa aí, já orou, e já falou: Senhor, eu vi aqui, eu orei, eu busquei, não é pecado, não tem nada escondido, não tem, sabe, Senhor, não tem legalidade, não tem, mas eu estou passando por isso. Irmão, está passando, mas que nessa noite, irmão, estou aqui diante de Deus, declarando para a tua vida aí, que o Senhor vai manifestar o poder dEle na sua vida hoje, que o Senhor vai manifestar o poder dEle na minha vida hoje, na sua casa hoje, na minha casa, sabe, queria aqui dizer para você, aquilo que está no texto bíblico, né, e eu, pelo amor de Deus, mas, quão bom é eu poder ouvir, servo bom e fiel, ouvir da boca de Jesus. Eu sei que tem muita gente aqui, que Jesus pode falar isso nessa noite, o servo bom e fiel, serva boa e fiel, está pagando o preço, está sendo fiel, mas está passando por uma tribulação talvez em casa, e isso dói, machuca, entristece, tenta tirar força, tenta te trazer desânimo, para você não se envolver, né? E doutrinas, igual eu estava saindo para cá, eu lembrei de uma irmã que testemunhava aqui algumas coisas, às vezes, testemunhava no louvor, testemunhava, né, aqui para as pessoas, e aí tinha um outro irmãozão aqui, que chegou um dia nela e falou: irmã, para de testemunhar, você não tem medo não, testemunha, tanto testemunho seu, irmã, que o diabo não fica feliz, ele vai acabar com você.
E ela veio me contar, pastor, eu não posso testemunhar, porque o irmão falou que eu não posso, que o diabo vai vir, vai me destruir, vai arrebentar, vai... Eu falei, não, pelo amor de Deus. Medo do diabo, eu não vou testemunhar com medo do diabo. Irmão, para com isso. Coisas humanas, diabólicas, horríveis, que são criadas no meio da cabeça das pessoas, sabe? Não, irmão, sabe, Jesus olha para você e para mim aqui nessa noite, ele sabe o que eu estou passando. Irmão, e aí, ele tem esse interesse, e ele diz, esse daí vai ser perfeito, para que as obras do meu Pai se manifestem na vida dele. Essa daí, está passando por isso? É difícil, né? Como eu falei aqui de manhã, tem situações que para nós está ficando, somos pastores talvez, né? Vocês que são pastores, tá? Líderes, e está difícil, irmão, até de orar no hospital. E agora não sei se é palavra do Senhor ou se é desabafo do homem, mas tudo bem, vamos lá. Está difícil até para orar no hospital por alguém, porque chega no hospital, irmão, a primeira coisa que ela fala assim, o médico falou que não tem mais jeito para pastor. Eu já passei por isso umas 3, 4 vezes, e eu fico com o coração triste, porque você chega lá, né, você ora em casa antes, você busca o Senhor, você fala, Senhor, dá uma palavra, Senhor, sabe, o Senhor pode curar, o Senhor pode, aí chega lá, as pessoas dizem assim, olha, pastor, não tem jeito, o médico pastor falou que, né, está contando a hora para enterrar, para morrer, assim, olha, o que você vai orar nessa situação? Percebe como é difícil? Até a gente se levantar para dizer, não, vamos orar por um milagre. É fácil, irmão? Então, a gente às vezes está acomodado, está aceitando a situação, sabe, aconteceu, já aconteceu, está acontecendo, não tem mais jeito, acabou. Não, a gente precisa se levantar em fé e começar a crer de novo. E aí eu reclamo que não acontece muita coisa. Não acontece porque nós não cremos mais. Nós não cremos mais. Nós nos conformamos com o diagnóstico. Nos conformamos com aquilo que o médico disse. E respeitamos os médicos, mas a última palavra é sempre do Senhor. Então, quando você for chamar um apóstolo para pregar, para orar pelo enfermo, não, deixa Deus usar a boca dele primeiro. E aí depois a gente vê o que Deus vai falar, entendeu? Porque Deus fala com seus profetas, amém, irmão? Amém? Eu fui orar, um casal que estava aqui, a mãe do irmão, eu recebi a mensagem uma manhã na minha casa, estava na minha casa, recebi a mensagem no meu celular, olha, minha mãe foi internada, tal, ora aí, o estado está grave, tal, beleza, vamos orar. E eu dobrei meu joelho e fui orar. Quando eu dobrei meu joelho para orar, por cura, restaura mais uma vez, o Senhor veio e falou meu ouvido claramente, como eu falo com você agora. Ele disse assim, olha, eu estou levando ela para mim, e ela está entrando no meu descanso, estou recolhendo ela. Irmão, eu comecei a orar, comecei a chorar, e chorei muito, e depois eu cheguei lá para o irmão, né, no velório, e falei, cara, Deus, eu dobrei meu joelho para orar, e Deus falou comigo, que ela estava entrando no descanso, me deu o texto de Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano, não é o verso agora, que eu estou levando ela para o meu descanso. Então, às vezes, irmão, deixa Deus fazer, busca o Senhor. Eu sei que é momento de desespero, de angústia, eu sei que é de guerra, mas confia no Senhor. Confia que você é membro de uma igreja que crê na palavra, que crê em Deus, num Deus vivo, que fala, que se importa, que se move, que sabe, que se interessa pela minha dor, pela tua dor, que não está desapercebido a tua luta, a tua guerra, a tua tribulação. Ele que intervém, Ele tem o poder de fazer isso. Então, irmão, confia em Deus, sabe, confia no Senhor de verdade, sabe, entrega o teu caminho para Ele, confia nele, sabe, descansa nele. Amém? Você está bravo comigo aí? Está magoado? Que você possa me perdoar então, em nome de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. O que você está passando, resumindo, o que você está passando hoje, é para que Deus se manifeste nessa situação. Estou dizendo da parte do Senhor para você. O que você está vivendo hoje, é para que o Senhor se manifeste na sua vida, para que as obras da cruz se manifestem na situação que você está passando hoje, que eu passo hoje, para reverter elas, para te dar uma vitória, para cumprir na tua vida os planos dele, para tirar você
dessa situação, para transformar essa situação em um testemunho poderoso, que vai glorificar o nome dele, irmão. Então não desista, não desanima, não se entrega, não, confia nele, porque ele está vendo a tua tribulação, a situação, e ele vai transformar isso, porque a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Então não são os homens que deixam sentença na tua vida, não, Deus tem uma sentença e um decreto poderoso para fazer na sua vida. Olha, o que ela está passando hoje, vai se transformar em um testemunho, porque as obras de Deus vão se manifestar na sua vida, vão se manifestar na sua vida. A sua mãe vai se converter, e vai deixar de ser um peso, sabe, de tribulação para você. Ela vai se converter, a tua mãe, escuta, da parte do Senhor, a tua mãe vai se converter ao Senhor Jesus. Ela vai chegar em você e vai dizer assim: filho ou filha, eu quero o teu Jesus, eu cansei, eu me rendo a Ele. Eu tive uma experiência com Ele essa noite, Ele veio no meu sonho, Ele veio no meu quarto, e eu quero o teu Jesus. Alguém na tua casa vai te procurar, vai pegar na tua roupa, como diz lá no livro de Zacarias, vão pegar na tua roupa, vai dizer: olha, eu quero ir na casa de Deus, eu quero esse Deus que você serve aí. Então confia, irmão, confia, porque Deus, Ele é poderoso. E não é porque você está passando por uma tribulação que Deus não possa te usar. Ele te usa, Ele vai operar as obras dele na tua vida hoje, para que você tenha um testemunho, irmão. Essa angústia, esse peso aí, sabe, essa tristeza, sabe, o Senhor vai arrancar da sua vida, em nome de Jesus. Você que entrou aqui falando: não tem mais jeito, eu não tenho ânimo, eu não consigo me alegrar, eu não consigo mais viver, eu não consigo me levantar. O Senhor, as obras de Deus vão se manifestar na sua vida hoje. Se você crê aqui nesse lugar, se você abrir teu coração, e se você receber a palavra do Senhor, e você tomar posse dela, e você crer nela, e você declarar para a tua vida, as obras do Senhor vão se manifestar na sua vida aqui nessa noite. O Senhor Jesus disse, é para que as obras sejam reveladas na vida dele, as obras de Deus sejam reveladas na sua vida. A empresa está mal lá, irmão, fica tranquilo que Deus vai revelar as obras dele na sua vida. Mas às vezes eu entro e saio e eu não recebi nada, não declaro mais nada. Verso 4: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui Jesus está falando do tempo da graça, que é esse dia, tá? Esse tempo da noite é o tempo da noite que Israel entrou lá e está adormecido, mas vai ser disperso em nome de Jesus, vai ser despertado em nome de Jesus. Verso 5: durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Irmão, nós falamos aqui de manhã um pouco sobre trevas e luz, sobre dia e noite. Jesus é a luz do mundo. Tudo que aquele cego nunca tinha visto é luz, sol, claridade, cor. A vida dele era treva, escuridão total, permanente escuridão. Isso deve ser algo terrível. E Jesus já começa a liberar uma palavra ali: eu sou a luz do mundo. Como está a tua visão hoje? O que você está enxergando hoje? Lembre-se, Jesus é a luz do mundo, irmão. Sabe, no mundo espiritual eu vejo pessoas de cabeça baixa, semblante triste, só estão enxergando trevas. Mas ei, nessa noite o Senhor vem te lembrar que eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz da sua vida. Você vai voltar a levantar a cabeça, e o sorriso de Deus vai voltar para a tua boca, em nome de Jesus. Esse tempo de angústia, de amargura, de tristeza, de vergonha, isso vai passar, são trevas, mas vai passar, porque Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz da sua vida. Você tem Ele, e Ele tem você, Ele é a luz da sua vida. Ele vai trazer luz.
vai mudar a tua visão. Em nome de Jesus, vai mudar a nossa visão. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Quando Deus está operando, irmão, creia naquilo que Paulo escreve para os Coríntios, capítulo 12, lá de 1 Coríntios, ele fala sobre as variedades de operações. Jesus nunca tinha feito isso aqui, e também, a gente vai ver no texto aqui, que nunca na história da humanidade, um cego de nascença havia sido curado, nunca. Na velha aliança, teve ressurreição, teve cura de leproso, teve algumas coisas assim, bem legais e poderosas, mas a cura de um cego de nascença nunca houve na história da humanidade. Era uma enfermidade, né, digamos assim, inédita, e aí Jesus chega diante daquilo ali, irmão, e ele usa daquilo que a Bíblia diz, chama de, né, essa operação de variedades ali, ele vai operar de maneira diferente, irmão. Então, quando Jesus tomar a vida do teu pastor, sabe, do teu irmão, de uma forma diferente, não julga não, recebe, irmão, recebe, porque Deus tem muitas maneiras de se manifestar. Ele já tinha posto a mão sobre cegos, eles foram curados, ele já tinha feito algumas coisas diferentes, mas aqui ele faz uma coisa diferente, diferentona, né? Ele cospe no chão, faz um barro com aquela terra, com aquele... Isso me leva lá para Gênesis, quando próprio Deus põe a mão no barro ali, forma o homem e sopra na sua narina, e o homem passa a ser alma vivente. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. Aquele homem, eu creio, tá? Isso aí você pode crer do jeito que você quiser. Eu creio que aquele homem não tinha olhos, na verdade. E Jesus, ele cria ali, e põe a mão ali, e ele passa a ver. Irmão, Jesus, ele está vivo, ele se revela, ele fala com a sua igreja, ele fala com quem obedece a ele, ele fala, sabe, com quem serve a ele, com quem teme a ele fala, ele faz, ele usa. Então, para de estranhar o jeito de Deus agir na sua vida. Se é diferente, aceita, irmão, entra nisso, e sabe, e recebe isso. E ele opera ali um milagre, e aí ele declara uma coisa assim, que é fundamental, né? Verso 7, e ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Tem a parte sobrenatural que Jesus operou, mas ele operou na obediência. A obra foi completa na obediência daquele cego. Então, a minha obediência, como o pastor falou aqui na frase aqui, né? Vou até pegar a frase depois e vai mandar para o Bruno para colocar de título lá. Como é que é? A obediência produz milagres ali. Não lembro certinho a frase, mas depois eu vou ver o vídeo lá e vai dar certo. Então, a minha obediência provoca, promove, traz, realiza. Sabe, Jesus, ele completa a sua obra na minha vida quando nós obedecemos. E ele dá uma ordem, ele faz a parte dele ele faz bem feita, ele faz perfeito na minha vida e na sua vida, porque ele tem o poder de fazer isso, irmão. Mas aí é tremendo, ele condiciona o milagre completo a uma obediência daquele homem. Olha, eu fiz a minha parte, agora vai no tanque e se lava, só dá uma, né, enxaguada, e você vai ver que... E aí ele se levanta, e o texto diz aí, o detalhe do texto, ele ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se, e voltou vendo. Olha, querido, querida, coloca isso em prática, faça isso, porque a parte do Senhor, ele faz e faz de maneira perfeita. Não fica nada mal feito. Quando Jesus toca, quando Jesus põe a mão dele, quando ele intervém, quando ele entra na minha história, na tua história, tudo fica
perfeitamente perfeito, aleluia, olha, fica perfeito. Mas aí ele diz, vai no tanque, lava, e o cara obedeceu. Eu imagino do caminho dali até o tanque, aquele monte de cuspe no rosto, aquele barro, e aí fica pensando, como é que ele foi, com aquela coisa na cara? Mas eu imagino que ele começou a vislumbrar uma luzinha, um caminho já, e aí ele vai lá, quando ele lava, irmão, ele começa a ver, nunca tinha visto. Então você acha que o teu problema é muito grande para o Senhor Jesus resolver aqui hoje? Então você entrou dizendo, o Senhor não pode mudar a minha história, o Senhor não dá, para mim não tem jeito, a minha situação é demasiadamente complicada. Então você entrou aqui, continua crendo nisso, mas você pode nessa noite abrir teu coração e receber essa palavra, irmão, não haverá nada impossível para o Senhor. Ele entra aqui, ele pode mudar o coração de um ser humano, ele pode mudar, ele pode quebrantar um coração, ele pode transformar nossa mente, pelo poder do Espírito Santo, ele pode mudar, e ele pode operar um milagre, irmão, ele pode arrancar. Eu aqui, nesse momento aqui, eu tenho algo para apresentar para eles, assim, Senhor, isso aqui só o Senhor pode fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer, que ninguém mais pode, só o Senhor pode fazer. E eu não desisto disso, eu não abro mão disso, eu não vou abandonar nunca isso. Essa fé não vai sair de mim, porque eu já vi Ele fazer antes, e eu sei que Ele vai fazer de novo, porque Ele é poderoso para isso. Então nós entramos na igreja, no culto, sabe, já derrotados, dizendo assim, a minha situação não tem jeito, ela é muito séria, ela é muito grave, o cara nasceu cego, nunca enxergou, para mim não tinha olhos, eu creio nisso, ele não tinha os olhos, e Jesus formou olhos com barro e com cuspe, e colocou nos olhos dele ali no lugar, e disse, só faz a tua parte agora que é simples, mas a minha parte eu não quero fazer, eu não quero dar o meu passo de fé. Para que eu vou lá me lavar, para que eu vou fazer isso, já cuspiu na minha cara, pelo amor de Deus, né? Já não é brincadeira, já estou aqui cuspidão, cheio de barro na cara, que negócio é esse? Já cansei dessa história, não, o pastor falou, faz isso, cansamos de receber aqui, pessoas nem estão mais aqui, não, o pastor falou para fazer isso, para fazer aquilo, não, eu queria que orasse, isso não é assim, irmão, a minha obediência vai fazer o milagre ser completo, porque a parte dele ele faz, mas não queremos fazer a nossa, e a nossa é a mais simples, é só ir no tanque e se lavar, é só obedecer, é só dar alguns passos de fé, e dizer, vou lá, vou fazer, para fazer isso, é igual Naamã, né? Chegou lá cheio de pompa, cheio de coisa, de roupa, de presente, de pagamentos, de dinheiro, e muito dinheiro, porque a Bíblia fala que Geazi deixou que aquilo enchesse o coração dele, ele falou, eu vou atrás de Naamã, o profeta não quis, mas eu vou lá, e eu vou pegar aquilo, e vou ficar bem de vida, vou resolver todos os meus problemas, porque quando ele volta, o profeta diz, por que você encheu teu coração aí, pensando que você vai comprar fazendas, gado, vai ter servos, ou seja, o que Naamã trouxe era bastante dinheiro, e o profeta falou assim, eu não quero isso aí, leva embora para você, mas chegou lá o Naamã, cheio de lepra, não, porque vai vir, vai pôr a mão na minha cabeça, vai orar em línguas, vai dar um aleluia, 2 glória a Deus e está tudo certo, vai acontecer um milagre. Vai rodopiar. O profeta nem atendeu, falou, vai no Jordão e se lava 7 vezes. Não, mas como é que pode fazer um negócio desse? Não dá certo, eu vim aqui tão longe, trouxe dinheiro, eu sou general e tal, e alguém encostou e falou assim, meu senhor, a tua parte é tão fácil, é só obedecer e pular 7 vezes. E aí ele entrou na obediência e fez, e foi curado. Não foi curado no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro, nem no sexto. Ele foi curado no 7º mergulho. E quando ele sai do 7º, ele está completamente, a sua pele é como de um bebê. Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer no processo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar isso, eu vou deixar. Eu tenho que começar isso, eu vou começar. Eu tenho que me posicionar, eu vou me posicionar. E o milagre será perfeito, completo. E aí o texto diz,
e voltou vendo. Grande milagre. Nunca havia, não tinha registro, nunca houve uma cura de um cego de nascença. E Jesus operou aqui nesse dia. Eu tenho bastante coisa para falar aqui ainda, mas não vou. Tem o testemunho dele, tem os fariseus que quiseram, que chamaram para interrogar ali, pelo menos 3 vezes ali, para interrogar, é você mesmo, o que ele fez? E eles ouviram a história, ouviram do cego, ouviram dos pais, é mesmo meu filho, ele nasceu cego, quem fez isso não sabemos, como aconteceu isso não sei, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, só por isso. Mas o homem testemunhou, um homem chamado Jesus, me tocou, fez lodo, colocou nos meus olhos, mandou eu ir no tanque de Siloé, eu fui, me lavei e fui curado. Ele testemunhou sem inventar, sem aumentar, ele com o testemunho dele perfeitamente como é, glorificando Jesus. Porque esse é um testemunho de verdade, que glorifica Jesus. Ninguém está afim de ouvir das minhas forças, da minha energia, não. As pessoas precisam ouvir de Jesus. O que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na sua vida. O nome dEle está acima de todo nome, é o nome de Jesus, amém? É Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse homem, um homem chamado Jesus, fez isso na minha vida. E por mais que os fariseus, os líderes ouvissem, eles não abriram o coração para receber aquela glória. Eles ouviram e não enxergaram. Viam com os olhos, mas não enxergavam. Continuaram cegos, mesmo ouvindo. Irmão, tem gente que é assim, ouve e não toma jeito. É ministrado, é ensinado, é orientado, é direcionado e não ouve, não aceita e acaba sofrendo, e é duro que acaba sofrendo, e pessoas sofrem. Mas esse cego aqui testemunhou, e tem muita coisa aqui no texto, mas eu queria parar por aqui. Em nome de Jesus, eu queria convidar os amados para ministrarem um cântico aqui, rapidamente, se for possível. Fique de pé no seu lugar aí, por gentileza. Feche os teus olhos por um instante. Talvez você entrou aqui achando que passou o tempo. Esse homem passou a vida inteira dele. Está no coração. Esse homem passou a vida inteira dele naquele lugar, talvez. E nesse dia aqui não houve clamor, não houve apelo, não houve. O que houve foi a pessoa. Foi o Deus que se fez homem, habitou entre nós. Olhou, sentiu a dor. O coração dele se moveu. E mesmo aquele homem debaixo de julgamentos, de teorias, de pensamentos humanos, debaixo de doutrinas humanas, e às vezes até diabólicas, mas Jesus não passou despercebido, não ignorou aquele homem. Aí como ele faz aqui nessa noite, irmão, e como eu creio nisso, como eu creio na simplicidade do meu Senhor, de estar aqui nessa noite, no meio da sua igreja, porque a Bíblia diz que Ele anda no meio dos candeeiros de ouro, a igreja é o candeeiro de ouro do Senhor, e Ele anda no meio dos candeeiros de ouro, Ele está aqui agora, olhando para você, olhando para mim, e o coração dele é o coração que se move a favor da sua vida. Sei que está pesado, eu sei que está doendo, eu sei que talvez você entrou aqui pensando, Senhor, estou por um fio de desistir, Senhor, porque está pesado. Mas querido, creia nisso.
Senhor é aquele que está do seu lado, e agora eu não quero comover a tua alma, não, eu creio nisso, eu creio de todo o meu coração nisso, que o Senhor está aí perto de você agora, Ele conhece a sua dor, a sua angústia, a sua luta, Ele é aquele que olha para você e sabe exatamente o que está aí, Ele está vendo a frustração dentro de você aí, você tentou fazer, ninguém te deu ouvidos, ninguém percebeu você, mas Ele percebe você. Talvez na tua casa ninguém perceba você, mas Ele percebe você. Talvez tenha inimigos que se levantaram aí, e você acha que eles são tão poderosos, mas eles vão cair em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, porque Ele é que anda com você, porque é Ele que está ao seu lado, porque é Ele que caminha com você. Então fecha os teus olhos, abre o teu coração, e por mais um momento adore ao Senhor aqui com os amados, adore ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Naramassúria, andaramas. Querido, Ele vai intervir com a mão dEle na sua vida aqui nessa noite. O Senhor está intervindo na sua vida com a mão dEle aqui nessa noite. Só um nome há, o nome de Jesus. Declare isso aí. Nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome, Aleluia, aleluia. o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Amados, feche teus olhos aí por um instante. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não ia fazer isso, mas eu ouvi uma voz aqui dizendo: faça isso. Eu queria convidar você que está aqui nessa noite, tem alguma enfermidade aí. Você entrou aqui com enfermidade. Eu queria te convidar, se você crê que Jesus tem poder de curar você, e eu creio que Ele tem. Você tem alguma enfermidade, quer que a gente ore por você? Sai do seu lugar rapidamente, vem aqui na frente, vamos ungir você com óleo e vamos orar para que o Senhor opere um milagre. Então sai do seu lugar rapidamente, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Mas em nome de Jesus, que você saia do seu lugar crendo: olha, eu tenho passando por uma enfermidade, eu creio. Se Jesus curou um cego de nascença, a minha enfermidade
não venha falando aqui que ela é poderosa. Não, ela não é poderosa. Ela não é invencível. Não, pelo contrário, Jesus já venceu ela na cruz. Já tomou sobre ele. Então vem aqui na frente. E eu queria convidar nossos pastores, todos os nossos pastores, né, intercessão, para vir aqui na frente, nossos diáconos, para virem aqui na frente, né, auxiliarem aqui. Eu queria pedir, irmão, eu tenho isso da parte do Senhor, Ele vai operar na sua vida aqui nessa noite. Então eu queria pedir aos amados pastores para estar ungindo esses amados, os pastores estarem aqui orando por cura, ora por cura. Creia que Deus está curando esses amados. Se você quiser perguntar para esse amado qual é a enfermidade, ele vai te falar e você vai orar especificamente por esse grande milagre na vida dele, na vida dela, e Deus vai operar. E os salmistas vão estar aqui adorando ao Senhor aqui, né, profetizando também essa cura, esse mover do Senhor aqui. Mas olha, presta atenção, é você agora com uma enfermidade aqui. Você não vai apresentar uma pessoa aqui não, você vai orar por você agora. Vai receber uma oração pela tua vida agora, por essa enfermidade que você está passando, que você está passando aqui. Mas creia, feche os teus olhos e receba isso da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, nós cremos que se o Senhor falou, o Senhor vai operar, Deus, os teus milagres. O Senhor vai dar fim nessa noite. O Senhor já deu fim, já venceu essa enfermidade na cruz do Calvário. Está escrito que o Senhor já tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si. Pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Nós somos curados pelas tuas feridas. As tuas feridas não foram em vão. As tuas feridas nos curaram já. Nós já somos curados. O nosso físico restaurado, a saúde física, do alto da cabeça, a planta dos pés. O Senhor é poderoso. Nós lemos a tua palavra aqui e está escrito que o Senhor curou um cego de nascença. Um milagre sobrenatural sobre uma enfermidade que nunca tinha sido curada antes. O que é isso? O que é as nossas dores hoje diante do Senhor? Senhor, que esse irmão, essa irmã sinta agora mesmo o teu poder dentro dela. Vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou, Aleluia, acima de todo poder. que haja testificação, De Jesus, que haja testificação no corpo, que o teu fogo seja sentido, pois toda que o teu fogo seja sentido por esse irmão, por essa irmã, que o teu toque venha, Pai, que esse irmão sinta, essa irmã sinta o toque do Senhor, o mover do Senhor. o inferno Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, seja uma gripe, seja, Pai, algo, isso aí, Pai, nós queremos remédio, cura, mas aquilo que só o Senhor pode fazer, nós pedimos ao Senhor, faz nessa noite, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, cura, Senhor, o tumor, cura, Senhor, aquilo que o médico diagnosticou que é sério, cura. Está escrito, pelas tuas feridas fomos curados. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar,
em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Você foi abençoado, amém? Amém, amém. Que o Senhor te dê uma semana aí de vitória, uma semana aí de céus abertos, uma semana de direcionamento, uma semana onde você desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém, querido? Vai em paz, libera uma palavra aí de vitória na vida dos seus irmãos aí, e vai na paz do Senhor Jesus, aleluia, aleluia.